Graça e paz da parte de Deus, o nosso Pai e do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Que esta graça esteja derramada abundantemente na sua vida, na vida da sua família, fazendo com que esta graça lhe traga novidade de vida. Amém? É bom, irmãos, estar na presença de Deus, na casa do Senhor e poder adorar ao Senhor junto com os irmãos e cultuar, né, ao nosso Deus. Nós vamos mais uma vez ler a divisa que está lá em João, a segunda epístola de João, no versículo 3. Segunda epístola de João, o verso 3. Graça, misericórdia, paz da parte de Deus Pai e da parte de Jesus Cristo, Filho do Pai, serão conosco em verdade, em amor. Vamos orar. Mais uma vez, Senhor, nós louvamos o nome do Senhor, bendizemos o Teu nome, porque o Senhor é santo, santo, justo e digno de adoração, de louvor. Tu és digno, Senhor, de receber a nossa reverência, porque a Ti pertencem todas as coisas. O Senhor é o Deus Todo-Poderoso, o Eterno, o amado da nossa alma, o princípio e o fim, o Alfa e o Ômega, aquele que virá para um dia nos buscar. Assim, Senhor, nós Te adoramos e pedimos que nesta noite, mais uma vez, uma porção da Tua graça seja derramada sobre todos nós. Que a Tua misericórdia, ela também seja distribuída, Senhor, derramada sobre as nossas vidas também. Como orou um dia o apóstolo Paulo, falando que o Pai das misericórdias e o Deus de toda consolação estivessem com a igreja, assim também nos dias de hoje, que o Pai das misericórdias, que é o Senhor, e o Deus de toda consolação, esteja com cada família aqui representada, por cada pessoa que assiste essa live, que está conosco agora. Nós pedimos, Senhor, que a Tua graça e o Teu amor sejam abundantes na vida desta pessoa. E eu não sei o que possa estar se passando no lar destas pessoas, mas o Senhor que sabe e conhece. Pedimos em nome de Jesus que haja uma graça específica para cada luta, para cada embate, para cada problema, para que cada uma destas pessoas reconheça que é o Senhor que nos ama, que é o Senhor que derrama graça, mesmo sem merecermos. E que venhamos, ó Deus, valorizar, não somente reconhecer, mas valorizar e compartilhar. Muito obrigada, Senhor. Fala conosco. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém? Nós vamos ver durante toda a história do povo hebreu. E quando eu falo do povo hebreu, eu quero me reportar e quero que você viaje comigo agora para o Antigo Testamento. Quando aquele povo pequeno, aquele povo singelo, aquele povo que não era numeroso, mas era um povo que, ao olhar de Deus, achou graça. E este povo, ele foi adotado por Deus para ser aquele que estaria, né, conhecendo na sua caminhada com Deus e sendo também portador desta graça e misericórdia que com Deus aprendeu, estava aprendendo e agora iria compartilhar com os demais. Então, no Antigo Testamento, nós vamos observar a extensão da graça de Deus, o exemplo
da suprema graça de Deus, que foi essa redenção. E essa redenção se deu, começa, se a gente pode assim falar, lá no Egito, quando eles estão ali aprisionados, afligidos, quando eles estão ali coagidos, escravizados, vivendo de maneira muito sofrida. E Deus, pelo seu infinito amor, ouve o clamor que está sendo feito por aquele povo, o povo hebreu, e sobe a oração, o clamor daquele povo sobe até Deus. E Deus se posiciona para atender ao clamor daquele povo. Porque quando ele chega para Moisés, lá naquela sarça, naquele local onde ele estava apacentando as ovelhas do seu sogro Jetro, ele diz: olha, eu ouvi as aflições do meu povo lá no Egito, e agora eu quero que você volte lá para resgatar, para tirá-los de lá, daquela terra. Então, a gente vê que na história da redenção de Deus, na história deste grande amor de Deus revelado pela sua infinita graça, e graça, entendamos, é o favor imerecido de Deus. Você que está aí, não merece, eu não mereço, mas fomos alcançados por este amor, por esta misericórdia desse Deus glorioso. E eu quero que você abra a sua Bíblia em Deuteronômio capítulo 7, porque a graça, ela é desfrutada dentro de uma aliança com Deus. E esta graça é dada por Deus e recebida também pelas pessoas através do arrependimento e também pela fé. E ela é revelada de maneira muito surpreendente e é concedida e ela é dada a nós pela pessoa na obra de Jesus Cristo. Então, vamos ler esse texto aqui. Eu quero convidar você que também está em casa a voltar aqui ao texto de Deuteronômio, um dos livros que fazem parte do Pentateuco, capítulo 7, a partir dos versículos 7 e 8. É Deus falando para aqueles israelitas, é Deus falando para aquele povo. O Senhor não tomou prazer em vós, nem vos escolheu, porque fosseis mais numerosos do que todos os outros povos, pois éreis menos em número de qualquer povo. Mas, porque o Senhor vos amou, e porque quis guardar o juramento que fizera a vossos pais, foi que vos tirou com mão forte e vos resgatou da casa da servidão, da mão de Faraó, rei do Egito. Moisés, ao falar com aquele povo, diz para aquele povo que Deus, que o Senhor não tinha demonstrado prazer nele e escolhido eles, porque eles eram um povo significativo sobre a terra, porque eles eram numerosos, porque eles tinham qualquer tipo de qualidade que atentasse para os olhos de Deus. Mas Moisés aqui vai dizer que é por causa do amor do Senhor que eles os escolheu. Foi pela sua compaixão que ele quis estar com aquele povo e conceder graça e conceder misericórdia, porque estava dentro de uma aliança que ele tinha feito com os pais. E os pais, quem era? Abraão, Jacó, Isaac. Então a graça, a gente percebe que ela está dentro de uma aliança com Deus. Quem recebe é quem está, de fato, numa aliança com o seu Criador, com o seu Redentor. E por causa desta aliança, Deus também, pelo amor que Deus tem por aquele povo, Deus os tira de lá. Mas ainda, nós vamos caminhar ainda no Deuteronômio 9, os versículos 5 e 6. Porque ele vai mostrar que não é pela nossa justiça,
que somos salvos, não é pela nossa justiça que somos agraciados com a sua graça. Deuteronômio 9, os versículos 5 e 6. Não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração, que entras a possuir a sua terra, mas pela iniquidade destas nações, o Senhor teu Deus as lança fora de ti. E para confirmar a palavra que o Senhor teu Deus jurou a teus pais, Abraão, Isaque e Jacó. Sabe, pois, que não é por causa da tua justiça que o teu Deus, que o Senhor teu Deus te dá esta boa terra para possuires, pois tu é povo de dura cerviz. Moisés confronta aquele povo para dizer que eles estão dentro desta aliança não pelos seus méritos, não é pelos seus feitos, porque não há justiça, e em nós também não há perfeita justiça, não há justiça em nós, para que sejamos aceitos. Não há um justo sequer sobre a terra, justo só há um, que é Deus. Bom só há um, que é Deus. Porque muitas pessoas se enganam, que achando por não cometer delitos, por ser um bom filho, por ser um bom pai, por ser um bom esposo, por ser um bom funcionário, por ser bom na concepção humana, acha-se que por isso talvez seja merecedor de uma dádiva de Deus, da graça de Deus, da misericórdia de Deus. Mas não está pautada sobre a nossa justiça, não está pautada sobre aquilo que somos, mas sim pela obra da justificação de Cristo em nós. A graça que foi revelada através de Jesus para que nos alcançou, que te alcançou. Não é porque você é uma boa avó, uma boa mãe, não é por causa das suas atitudes, não é por causa do seu comportamento, não é por causa da sua ética, não é por causa da sua moral, não é porque você é um bom funcionário, enfim, não importa, mas é porque se baseia na justiça de Deus, se baseia no amor que Ele tem por você e por mim. É por isso que a graça dele é estendida a cada um de nós. É interessante porque aqui Moisés vai falar, está dizendo, Moisés lembrando, sempre trazendo ao Israel de Deus, a nação israelita, que esta nação sempre rodava, mexia, virava, como a gente fala, estava transgredindo, estava se afastando, pecando, caminhava um pouco com Deus, mas em um dado momento se virava contra Deus, se rebelava contra Deus. De que maneira? Não querendo obedecer aos seus mandamentos, não querendo ouvir a sua voz, não querendo estar ali na presença de Deus para servi-lo com integridade de coração. E é por isso que Moisés aqui vai dizer, falando que o Senhor estava falando para dizer para eles que não era por causa da justiça, não era pela retidão do coração que eles iriam possuir aquela terra, a terra que foi prometida em aliança aos pais que eram Abraão, Isaque e Jacó, mas sim por causa deste pacto que Deus tinha feito com os pais. E entenda aqui os pais, os pioneiros da fé, aqueles que foram chamados por Deus para uma caminhada de conhecimento dele e do seu povo, Abraão, Isaque e Jacó. Porque não há justiça em nós. A obra da graça, da redenção do homem, tão somente está pautada e respaldada na graça de Deus. E aí o apóstolo Paulo, entendendo muito bem estes escritos do Antigo Testamento, ele vai dizer: olha, vocês são salvos pela graça, mediante a fé. Isto não vem de vocês, não vem de vós, para que ninguém se glorie. Efésios, ele escrevendo aos Efésios, ele vai falar justamente isso. No capítulo 2, no versículo 8. Porque pela graça vós sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras para que ninguém se glorie.
Porque somos feitura sua, criados em Cristo Jesus para as boas obras, as quais Deus antes preparou para que andássemos nelas. Então, Deus, em todo momento aqui, tanto no Antigo quanto no Novo, Ele mostra que nós em nós mesmos nós não temos justiça. Somos um povo de dura cerviz, que muitas vezes está andando com o Senhor e de repente, por qualquer motivo, se desvia da presença de Deus. E aquele povo era assim. Em determinados reinados, com determinados reis, estavam caminhando com Deus. Deus trazia conserto através dos seus profetas para se arrependerem e voltarem-se para o Senhor, para serem abençoados por Deus. Porque lá mesmo em Deuteronômio, Deus vai dizer: olha, está posto diante de ti a bênção e a maldição. Escolhe, pois, a bênção, para que vivas. Mas muitas vezes, o povo, com essa dura cerviz, escolheu a maldição. Escolheu andar longe de Deus. Então, mostrando-nos, irmãos, que nós estávamos e nós andávamos mortos nos nossos delitos e pecados, e em nós não havia mérito algum. Esse mesmo texto de Efésios capítulo 2, nós vamos ver aqui que Paulo, falando aos Efésios, ele vai dizer no versículo 4 que Deus, sendo rico em misericórdia, pelo seu muito amor, com quem nos amou, estando nós ainda mortos em nossos delitos, nos nossos pecados, Ele nos trouxe a vida, Ele nos vivificou juntamente com Cristo. E aí ele faz aqui uma ressalva: pela graça sois salvos. Aleluia! Amém, irmãos? Você é salvo pela graça, nós somos salvos pela graça de Deus, que se manifestou a todos os homens, em todos os lugares, dizendo: se arrependam, para que possam viver no reino dos céus. 20 anos compartilhando a graça e a misericórdia de Deus, né? A misericórdia que nos leva a ajudar alguém. A misericórdia que se compadece. A misericórdia que está descrita lá em Mateus 5, no Sermão do Monte. Lembre lá, Mateus 5, vá ali no Evangelho de Mateus, capítulo 5, versículo 7. Quando aqui Jesus, no seu sermão, falando para aquelas multidões que tinham subido ao monte e que estava sentada sobre a relva, estava sentada ao monte, aproximando-se os discípulos, Jesus começa a falar sobre as bem-aventuranças. E aí no versículo 7 ele vai dizer: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os misericordiosos. A misericórdia é um atributo de Deus comunicável, que Deus comunica a nós e nós podemos comunicar ao outro. Se a gente for olhar agora no Novo Testamento, nós vamos ver vários relatos, não somente de Jesus olhando e se compadecendo dos que sofriam, dos que eram aflitos, dos que estavam afligidos, mas ele vai olhar para toda a nação de Israel, se compadecendo delas, porque quando olhou para elas, olhou e disse: são como ovelhas, caminham como ovelhas, andam como ovelhas que não têm pastor. E ele se move de íntima compaixão. E a compaixão é aquele sentimento de piedade e de tristeza em favor dos desfavorados, né? Dos desfavorecidos, dos desaventurados. E nesse sentido, a compaixão é o lado emocional da misericórdia, que leva ao desejo de ajudar pessoas nesse estado. E aí nós vamos ver lá no Evangelho de Lucas, capítulo 10, 33, quando
um samaritano, acompanha aí na sua Bíblia, vá um pouco mais para frente, Lucas 10, versículo 33, nós vamos encontrar, no relato da parábola do bom samaritano, a seguinte expressão, ou melhor, o versículo que diz: mas um samaritano que ia de viagem, chegou perto dele e vendo-o, encheu-se de compaixão. Um homem que ia de viagem, encontra alguém ferido, alguém necessitado e demonstra compaixão, e demonstra a misericórdia para com ele e leva-o a ajudá-lo. Tira daquele local, limpa suas feridas, coloca remédio e leva até um local, uma hospedaria, onde diz: olha, cuida deste homem, porque quando eu estou de viagem, quando eu retornar, eu pagarei. Uma misericórdia que é revelada numa ação prática que aquele samaritano fez. Assim também o Senhor comoveu-se dentro de si de íntima compaixão e se doou e se deu por nós, para que hoje nós pudéssemos desfrutar da comunhão com o Senhor Jesus. E Salmo 103, versículo 3, todo este salmo fala da misericórdia, né? Faz uma alusão à misericórdia de Deus. O Senhor é misericordioso e tardio em irar-se. E o versículo 3, não, é o 13, viu? Versículo 13, diz aqui: como um pai se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece daqueles que o temem. Deus é o Deus misericordioso, cheio de misericórdia, cheio de compaixão, que se compadece dos seus filhos, que se compadece do seu povo. E é nesse aspecto que Deus trabalha e demonstra o seu amor para conosco, mesmo nós sendo nós não merecedores desta graça e deste amor, mas que nos leva também a compartilhar, como nós lemos anteriormente: felizes aqueles que são misericordiosos, porque eles também alcançarão misericórdia. Se você tem misericórdia para com o próximo, se você age com misericórdia, você também alcançará o favor do Senhor. Essa é a lição que Jesus quis nos dar ali no Sermão do Monte. No Sermão do Monte. Irmãos, o reconhecer da graça nos leva a valorizar o sacrifício de Jesus na cruz por nós. E a gente pode reconhecer de várias maneiras. Reconhecer somente declarando a nossa gratidão, mas além de declarar nossa gratidão ao Senhor, pelo favor imerecido, que foi a graça dele dispensada sobre nós, através de Jesus, nos trazendo salvação, salvação que vem com transformação de vida, com nova criação em Deus. Podemos viver em novidade de vida, uma nova criação. Ele nos torna nova criatura em Jesus, que isso não tem preço, porque foi preço de sangue. Tudo isso nos dá, irmãos, o passaporte para o reino dos céus. Quando eu entendo que eu não merecia e não mereço, mas que pelo amor que Deus teve por mim e por você, Ele faz com que o seu filho possa vir ao mundo, porque João 3,16 vai dizer isso, não é? Porque Deus amou você, e o mundo entenda, amou as pessoas,
amou todos, a ponto de dar o seu único filho, Jesus Cristo, para que morresse por mim e por você, para que nós tivéssemos vida e vida eterna, vida em abundância de junto do Pai. Aí a gente entende o quanto Deus nos amou e o quanto as outras pessoas precisam saber deste amor. Precisam reconhecer primeiramente que não são, que pela sua própria justiça elas não podem alcançar esta graça. Pelos seus próprios méritos ela não tem condições de alcançar, mas saber que é um dom gratuito de Deus, que é um presente de Deus, a vida eterna para nós, que é manifestada através da sua graça e da sua misericórdia. E o que é que a gente faz com esta graça? Esta igreja está aqui completando 20 anos. 20 anos anunciando a graça e a misericórdia de Jesus por esta comunidade. E quantos têm dado ouvidos e têm respondido ao apelo? Jesus já fez a sua parte. E quantos já tomaram a sua decisão de querer seguir firmes com Jesus e de querer ter suas vidas transformadas, dando a Deus, dando a Jesus o livre mover em nós, autoridade para transformar a nossa vida, o direito de transformar a nossa vida, a liberdade que nós temos de abrir a porta do nosso coração e dizer: Jesus, entre na minha vida e me transforme, me faça uma nova criação em Deus. Essa comunidade precisa ainda continuar ouvindo, porque como crerão se não forem enviados para falar desta graça e deste amor? Como eles crerão se não ouvirem desta palavra, deste amor, que mesmo na situação em que eles estejam, talvez se achando os mais indignos de receber algo de Deus, mas que mesmo assim Deus os ama e Deus o quer para si. Nós precisamos anunciar. E aí nós vamos encontrar aquele texto que diz: quão formosos são os pés daqueles que anunciam as boas novas a Sião. Quão formosos são os pés daqueles que falam das boas notícias de Deus para... Eu fico imaginando que quando nós recebemos uma boa notícia, temos uma boa notícia, a nossa atitude de imediato é querer contar a todo mundo, né? Se a gente recebe uma graça de Deus, recebe um favor de Deus, a gente fica tão feliz, que quer contar para todo mundo o que Deus fez na sua vida. E é isso que nesta noite Deus nos convida, a nós continuarmos compartilhando este amor. O que Deus fez na sua vida, o que Deus fez na minha vida, precisa ser contado. E precisa ser contado primeiramente no lar, na casa. Tem que ser falado dentro do lar, com os filhos, com as pessoas que estão mais próximas. Tem que ser também falado com aqueles que estão mais distantes de nós. Porque a graça tem que ser anunciada a todos os homens. Quero convidar você a ficar de pé. Nós vamos orar. E você vai agora lembrar de alguém que precisa ser alcançado por esta graça salvadora. Não é justo que eu e você tenhamos recebido tamanho perdão de Deus. Não é justo que nós que recebemos o Evangelho, a boa notícia, e recebemos, possamos ficar com isto para nós e não compartilhar com alguém. Lembra aí alguém que você hoje vê que tem andado dissolutamente, tem andado muito longe de Deus, mas que o seu coração, quando olha para essa pessoa,
se move de íntima compaixão por ela. Porque talvez você faça uma retrospectiva e diga assim: eu também já andei assim, por esse caminho. Eu também já andei desta maneira. Eu também já estive naquela posição, naquela situação. E que você, quando lembra, você diz assim: meu Deus, como eu gostaria que esta pessoa pudesse se encontrar com o Senhor. Abrir o seu coração sem reservas e aceitar a boa nova, as boas notícias, o Evangelho de Deus, para que ela tenha essa vida transformada e venha viver em novidade de vida. Talvez você conheça alguém na sua casa, na sua família, talvez seja um filho que um dia já esteve cultuando, adorando o Senhor e hoje talvez esteja distante. Um filho, um marido, uma esposa, não importa quem seja ele, um pai, uma mãe, avô, avó, um sobrinho, um primo, ou alguém, um amigo muito chegado, um amigo de infância, alguém com quem você cresceu junto, passou várias aventuras, e que agora você está no caminho e essa pessoa não está no caminho do Senhor. E que você gostaria tanto que ela recebesse a Jesus. Eu queria que você visualizasse essa pessoa que Deus está te mostrando aí, que você queria que tivesse a vida transformada, que tivesse a vida mudada pelo poder de Deus. E você vai orar comigo agora, apresentando esta pessoa que tanto carece da graça e da misericórdia de Deus. Pai, nós estamos agora, ó Deus, diante do Senhor, primeiramente para agradecer, porque a graça do Senhor nos alcançou. Porque um dia o nosso coração se abriu, reconhecendo que não há justiça em nós para nós sermos salvos. Que não há mérito em nós para que possamos herdar alguma coisa das Tuas mãos. Mas reconhecemos, Senhor, que em nós não havia justiça, que em nós não havia mérito. E que somente pela obra de Jesus, pela graça salvadora de Jesus, é que nós podemos nos aproximar de Deus novamente, nos achegarmos a Ele, para termos vida e vida com abundância. Nesta hora, Senhor, nós estamos aqui agora lembrando de pessoas que precisam, Senhor, ter a sua vida transformada. Muitas delas, Senhor, às vezes estão até sofrendo por causa dos seus pecados, das suas iniquidades, por viver de maneira dissoluta, porque tem uma dura cerviz, um coração duro, obstinado, inclinado ao erro, e que não tem forças para se desvencilhar. Nesta hora, Senhor, nós queremos apresentar esta pessoa. Nesta hora, Senhor, nós queremos pedir misericórdia, Senhor, para que ela venha ter uma oportunidade de se achegar a Ti, de querer ouvir a Tua palavra e de dar uma chance para si mesma, recebendo a Jesus, para ter sua vida completamente mudada, para ter sua vida completamente restaurada pelo poder que há no nome de Jesus. Ó Deus, visita onde quer que ela esteja agora. Se ela estiver trabalhando, visita no seu trabalho. Se ela estiver em casa, visita, Senhor, onde ela estiver. Se ela estiver na rua, que o Senhor também a visites agora. E dê-lhes a ela, Senhor, mais uma oportunidade. Que venhamos ser missionários, que venhamos ser, Senhor, portadores desta maravilhosa graça, a graça de Deus, que nos trouxe salvação e que traz salvação a todo quanto recebe. Ó Deus, assim como Jesus olhou as multidões e se compadeceu dentro de si, que nós venhamos também nos compadecer, não somente para orar por elas, mas para também testemunhar a elas, com a nossa vida, com o nosso viver, com tudo que somos, com tudo que temos, porque
recebemos do Senhor de graça e de graça também devemos dar a outros. Ajuda-nos, Senhor, não somente neste mês em que temos este tema, compartilhando graça e misericórdia, mas que nós venhamos compartilhar, independente, a tempo e a fora de tempo, em qualquer lugar, em qualquer circunstância, deste grande amor de Deus por nós. Nós oramos agradecidos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? Os irmãos podem sentar e eu quero fazer um convite a vocês, os que estão aqui, os que estão em casa. Nós estamos com aniversário, o nosso aniversário começa domingo. 20 anos de igreja, né? Estamos como igreja emancipados aqui. Mais de 20 anos estamos nesta comunidade. Uns 26 ou 27 anos, talvez, aproximadamente. Mas, como igreja, estamos aqui vamos completar 20 anos. Eu quero desafiar você a orar por esta pessoa que você orou aqui agora, nesta noite comigo. Que seu coração quer ver essa pessoa salva. Você quer ver essa pessoa feliz com Jesus. Eu quero que você comece a orar por ela e a convide para vir ao aniversário da igreja. Nós vamos ter 4 dias aqui de festividades. Vamos ter domingo à noite. Isso é uma maneira de você compartilhar a graça de Deus e o amor de Deus com essa pessoa. Você vai começar a orar por esta pessoa que Deus te mostrou aí, colocou no seu coração essa compaixão, e você vai convidá-la para vir com você. Você vai na casa dessa pessoa, você vai fazer o convite, você vai orar primeiro por ela, e você vai fazer o convite para que possa estar conosco. No domingo, teremos domingo, segunda, terça e quarta-feira. Se ela não vier no domingo, não desanime. Continue orando por ela e faça o convite novamente. E quem sabe esta pessoa, a quem seu coração encheu de compaixão por ela, ela possa aceitar a Cristo e ter sua vida transformada. Então, vamos fazer isso. Vamos orar por esta pessoa e convidar pessoas também para que possam estar aqui para ouvir a palavra de Deus, para ouvir, receber esta graça, a misericórdia que o Senhor dá, para que elas venham viver em novidade de vida. Que Deus abençoe a sua vida e que Deus abençoe a sua família e que Deus nos dê uma noite abençoada no nome de Jesus. Amém?